A gente começa nosso passeio, nosso roteiro aqui por Colônia, aqui na Alemanha, aqui da estação central, aqui da cidade, a estação de trens, que fica, olha, bem em frente ao principal monumento aqui de Colônia. A estação fica em frente aqui à catedral aqui da cidade, que é o grande orgulho aqui de Colônia. E olha, quando você passa aqui pelas portas aqui da estação, você já dá de cara já com as duas torres da catedral, que impressionam bastante. Eu, quando cheguei aqui pela primeira vez, fiquei bastante impressionado, porque, olha, essas duas torres têm 157 metros de altura. A catedral é uma das 5 mais altas do mundo e domina a paisagem de Colônia. O templo é Patrimônio Mundial da Humanidade e um dos monumentos mais visitados aqui na Alemanha. Todos os anos, 6 milhões de turistas passam por aqui. Apesar de morar já há um tempo aqui, alguns anos aqui na Alemanha, e passando também aqui praticamente todos os dias aqui em frente à catedral, até porque fica bem a caminho aqui da estação central, né, da estação de trens, olha, eu vou confessar uma coisa para você, não tem um dia aqui que eu não fique impressionado com a arquitetura aqui, né, com a catedral, que parece que cada dia que você olha aqui para a catedral, você acaba encontrando aí algum aspecto novo. Parece também que dependendo aí do tempo, né, dependendo aí se está muito sol, se está um tempo mais nublado, parece que as pedras aí que foram utilizadas para construir a catedral, parece que elas acabam ganhando uma cor diferente. A construção em estilo gótico levou 632 anos para ficar pronta. As obras começaram em 1248 e só terminaram em 1880. Na época, a Dom, como é chamada a catedral aqui em Colônia, chegou a ser considerada o edifício mais alto do mundo. Como conta o Markus Friedrich, que é porta-voz da catedral e me acompanhou nessa visita. Offiziell ist der Kölner Dom seit 1880 fertig. Da hat man den letzten Stein in die Kreuzblume des Turmes hier eingefügt und dann war er für ein paar Jahre lang das höchste Gebäude der Welt, bis er dann vom Washington Monument und dann später vom Eiffelturm abgelöst wurde. E apesar da construção já ter sido finalizada há quase um século e meio, o ambiente de obras ainda faz parte da paisagem da catedral. Isso porque o templo precisa de trabalhos constantes de restauração e conservação. Und so ist der Kölner Dom bis heute eine ewige Baustelle. Wenn wir an der einen Stelle fertig sind, müssen wir an der anderen Stelle wieder weitermachen. Es gibt in Köln das Sprichwort, wenn der Dom fertig ist, geht die Welt unter. So viel zu tun in den kommenden Jahren und Jahrzehnten, dass wir alle den Kölner Dom wahrscheinlich nicht zu Lebzeiten ohne Gerüste erleben werden. Gerüste sind doof fürs Foto, aber gut für den Dom, weil es immer ein Zeichen ist, dass der Dom gehegt und gepflegt und konserviert wird. A grandiosidade do templo também impressiona aqui dentro. A nave central tem 43 metros de altura e também é considerada uma das mais altas do mundo. O que também fascina os visitantes aqui no templo são esses grandes vitrais que retratam diversas paisagens bíblicas. A maior parte deles foi pintada ao longo dos mais de 600 anos de construção do templo. Esse vitral aqui no meio, que fica no fundo da catedral, é o mais antigo. Ele foi pintado no ano de 1260 e conta a história dos 3 reis magos, personagens centrais na história do templo. Daqui a pouco você vai entender o porquê e a história por trás da construção dessa catedral. Ao longo dos séculos, muitos dos vitrais precisaram ser restaurados ou mesmo substituídos, como foi o caso dos que foram atingidos pelos bombardeios aéreos na Segunda Guerra Mundial. Em maio de 1942, Colônia foi bombardeada por forças britânicas por ser uma região estratégica para o poder militar nazista. Em uma só noite, 35 toneladas de bombas destruíram 90% da cidade. Mas a catedral sobreviveu, como mostra esse painel de fotos ao lado do templo. A cidade ficou praticamente aí bastante destruída e a catedral aqui de Colônia, por outro lado, como dá para observar,
ela ficou praticamente em pé e muita gente acredita que a Catedral aqui de Colônia só sobreviveu a esses ataques aéreos, né, da Segunda Guerra Mundial graças a um milagre. Um dos vitrais que precisou ser substituído depois da guerra é esse aqui, que fica no lado direito do altar. E depois de muitas décadas de debate sobre o futuro desse vitral, a catedral decidiu trazer elementos da arte contemporânea. Em 2007, o alemão Gerhard Richter, considerado um dos mais expressivos artistas da atualidade, foi convidado pela catedral para criar esta obra aqui. Ele usou 11.200 peças com cores presentes em outros vitrais da catedral. E como me contou Marcos, a obra resultou numa mistura do moderno com elementos góticos. Und hat sich in den letzten Jahren zu einem regelrechten Besuchermagneten entwickelt, weil es jeder versteht. Diese Lichtsymbolik, das Licht als Zeichen für den Göttlichen, das versteht man in jeder Kultur, in jeder Religion, man muss nicht katholisch sein. E além dos vitrais, tem outro aspecto que atrai os milhares de peregrinos aqui para a catedral e que motivou a construção desse templo. Desde o ano 1164, a catedral abriga esse relicário de ouro e prata que fica no fundo do altar. Essa arca guarda o que se acredita que sejam os restos mortais dos 3 reis magos, Baltazar, Melchior e Gaspar. Mas como eles foram parar aqui na Alemanha? O Marcus Friedrich me explicou a origem dessa relíquia. Der Dreikönigenschrein ist das Herzstück des Kölner Domes. 1164 hat man die Reliquien der heiligen drei Könige von Mailand nach Köln gebracht. Und der Kölner Dom ist nichts anderes als ein Schrein für den kleinen Schrein. Denn der alte Dom, der hier vorher stand, der ist irgendwann zu klein geworden. Dann musste man einen neuen bauen. Und 1248 hat man den Grundstein für diesen großen Reliquienschrein, den Kölner Dom, gelegt. Muita gente acredita que o relicário tem o poder de realizar milagres. O Marcos conta que sempre no dia 6 de janeiro, uma pequena abertura é feita na parte de trás da arca e os visitantes podem se aproximar do relicário. Não há provas sobre a origem dos restos mortais, mas exames mostraram que os ossos e as roupas que estão presentes na arca pertenceram a 3 homens que viveram no século I. E depois de visitar o interior desse patrimônio da humanidade, a gente vai conhecer uma das torres da Catedral de Colônia. Olha, o grande desafio agora é subir os 533 degraus até o alto da torre. São 157 metros de altura aqui. E haja preparo para subir tantos degraus. Olha como os degraus aqui são bem estreitos. Às vezes tem que parar aqui para dar espaço às pessoas que estão descendo. Então tem que ter um pouco de paciência para subir até lá. Mas vou te falar que você precisa de um preparo para subir aqui, viu? Porque devo estar aqui na metade já. Bom, e pela minha voz ofegante, já deu para perceber que nesse dia aí eu não estava tão preparado assim para subir até a torre. Já estou sentindo os degraus aqui. E quando achei que já tivesse chegado lá no alto, não é que tinha outra escada? Agora uma escada ainda mais estreita aqui. Eu acho que deve estar chegando quase no final já. Mas o esforço de subir tantos degraus valeu a pena. Aqui de cima você tem uma vista panorâmica da cidade de Colônia. É realmente uma visão bastante impressionante. Aqui tem essa possibilidade de chegar bem perto, né, dos sinos aqui da Dom, né, que é o nome aqui da catedral, como a catedral aqui é conhecida aqui na Alemanha. Daqui é possível ver o centro histórico com essas casas coloridas que datam de centenas de anos. E dos prédios mais modernos que hoje fazem parte da paisagem da cidade.